Oi, bem-vindo à nossa quarta aula. Hoje a gente vai falar então sobre o planejamento do texto. A gente já rascunhou ali os elementos para a nossa narrativa, a sequência que a gente quer dar para a nossa narrativa. Agora então a gente vai falar da questão do planejamento e do rascunho. Começar a colocar essas ideias no papel de uma maneira legal para depois ter um bom resultado. A gente vai falar então aqui das ideias iniciais. Quando a gente tem um limite de linhas, o que é importante observar, no caso da sua escola, por exemplo, quando eu preciso ter esse limite, e a questão então do rascunho, ok? O planejamento do texto, essas ideias iniciais, tem a ver com tudo isso que a gente conversou na segunda e na terceira aula. Se eu conheço a sequência e os elementos da narrativa, a gente já está planejando. A ideia ali do planejamento não é engessar o seu texto, não quer dizer que quando eu planejei eu não posso mais sair do meu planejamento. E sim só dar uma segurança, eu posso mudar isso a qualquer momento, o texto é nosso, né? Mas a ideia é dar uma segurança, é facilitar esse processo de escrita para depois, né, se a gente simplesmente parar para escrever, muitas vezes a gente começa a pensar, eu não tenho ideias, eu não sei mais como continuar a minha história, eu comecei e não consigo terminar. Ou o contrário, né, eu comecei e me empolguei e coloco e simplesmente não paro mais de escrever, o que é um problema quando a gente tem limite de linhas. Se você não tem limite de linhas, vai escrever um livro, por exemplo, né? Isso é mais tranquilo, apesar de que aí vem um outro problema que é começar a aparecer um pouco de furo se eu não planejei a minha história previamente e vou simplesmente escrevendo sem pensar, pode, né? A gente pode ter muitos furos ali depois. Por isso que o planejamento é muito importante, ele é o esqueleto que vai guiar a nossa escrita. A gente pode ir mudando, mas a gente tem aquela base para dar segurança para o nosso texto, tá? Então, para planejar o texto, a gente tem que ter algumas coisas em mente. Primeiro, que gênero textual que eu quero escrever? A gente vem falando disso já nas outras aulas. Eu quero escrever uma aventura, um conto de fadas, uma crônica, um poema, enfim, que gênero que eu quero escrever, que tipo de história eu quero escrever, né? Pensando nisso, eu vou ajustar, ok, quais são os elementos que eu vou querer para essa narrativa? Eu quero escrever, então, uma aventura, aquilo que a gente comentou na aula sobre os elementos. O tipo do personagem que tem a ver com a aventura, o lugar, o tempo e o narrador que eu quero. A mesma coisa, as ações, a sequência narrativa que a gente conversou na aula anterior. Como é que eu vou começar essa aventura? Qual vai ser o problema do meu personagem? Que dificuldade que vai surgir para esse personagem? E mais ou menos uma ideia do desfecho. Não é escrever a história toda, mas só colocar assim uma ideia, né? Conflito. O personagem, né, vai acontecer uma invasão alienígena. Pronto, isso é um problema. E é só uma ideia. Clímax, o alienígena vai implantar, né, plantar uma doença na Terra. Uma grande dificuldade. E o desfecho, né, como que o meu protagonista vai resolver isso? Ele vai ser um grande médico e aí ele sabe como ter a cura porque ele estava estudando isso. Então, são ideias, é só jogar uma ideia muito simples, não é escrever a história toda, mas só porque isso já vai ajudar a gente a saber, tá bom, então eu sei qual é o meu começo, eu sei qual é o meu meio, eu sei qual é o meu fim. Agora eu só vou, que é a parte mais legal, né, que é botar os detalhes disso tudo. E, né, outra coisa muito importante, que é o título. O ideal é a gente colocar o título só ao final da história, depois que a gente já criou tudo, né? Porque se eu dou um título antes mesmo de eu ter começado, qual o problema disso? Primeiro, eu posso me empolgar ali na escrita e esquecer completamente do título e depois aquele título
não combinar mais com a história, né? Ou até combinar, mas ficar um título muito sem graça, porque eu nem tinha a história ainda para entender que título seria esse. Então o ideal é sempre deixar o título para o final. A partir do momento que eu escrevi toda a minha história, agora eu vou ler e vou pensar que título que fica legal aqui, que combina com esse texto que já está pronto. Então a dica é deixe o título para o final. E aí a gente pode ir fazendo mudanças na história o quanto quiser e o título depois vai ser pensado com consciência, com cuidado para ficar um título chamativo também. Afinal, o título já atrai a curiosidade do nosso leitor. Ok. Só que o que acontece se na escola a gente tem limite de linhas muitas vezes? A gente só pode criar uma narrativa com no máximo 25, 30, 35 linhas. Aí eu não posso simplesmente me empolgar na criação do texto e passar essas linhas. Afinal, muitas vezes, né, a gente vai ser avaliado por isso. Então, a gente precisa planejar. Eu coloquei aqui o exemplo, então, de uma folhinha que a gente tem. E o que é legal a gente fazer? Pensando naquela sequência que a gente viu na aula anterior, se eu sei que eu tenho 4 partes dessa narrativa, uma situação inicial, um conflito, um clímax e um desfecho, e eu tenho 30 linhas, por exemplo, eu vou dividir, só para ter uma ideia, essas 30 linhas, então, nessas 4 partes, né? Minha dica, né? Faz uma chavezinha ao lado, sempre a lápis, né? E mais ou menos com um número de linhas parecido para cada uma dessas partes. Então, uma chavezinha ali, né? Tá, situação inicial, eu vou ter aqui umas 6, 7 linhas. Conflito, a mesma coisa, clímax e desfecho. Por que isso é importante? Porque aí já fica um lembrete visual para você. Se você vai se empolgando demais na situação inicial, quando a gente tem a chave ali para ver, a gente começa a perceber, né? Opa, estou passando ali do limite que eu tenho para esse começo, preciso enxugar alguma coisa aqui, né? A mesma coisa no conflito. Tô desenvolvendo aqui o problema, mas eu estou me empolgando e eu já vi que a minha chavezinha, eu tô passando demais. Preciso tirar alguma coisa, limpar alguma coisa daqui. Normalmente a gente precisa também revisar para ver se não está muito repetitivo, se tem coisas que realmente são importantes para a história. No clímax também, e o desfecho, que muitas vezes as pessoas se empolgam na situação inicial, no conflito e no clímax, e o desfecho fica muito simples. Então ele morreu. Então o vilão foi derrotado e o protagonista venceu. Fim. E aquilo que a gente conversou na aula anterior. Todo um trabalho da história do começo ao fim para chegar no desfecho e ser esse desfecho simples. Então, por isso que esse planejamento é legal, o desfecho também precisa ter um bom desenvolvimento, da mesma maneira que o conflito e o clímax teve. Com essa chavezinha ali, com essa marcação, a gente tem esse lembrete visual realmente para, eu preciso ter esse espaço aqui para desenvolver. Meu desfecho ficou muito curto. E aí, como é que você pode colocar, né, incrementar esse desfecho? Lembra aquilo que a gente comentou? Quais foram as consequências para esse personagem? Ele fez toda uma transformação e a vida dele continuou a mesma? Ou ele mudou, né? Psicologicamente, emocionalmente? E, né, a dificuldade que apareceu no caminho? Se foi uma pessoa, o que aconteceu com ela? Se foi um fenômeno natural, foi resolvido, não foi? Pode voltar, não vai? Então, tudo isso conta no desfecho, para não ficar aquele desfecho muito jogado, muito simples, tá? Aqui a gente está considerando um limite de 30 linhas, mas a gente faz essa divisão para o tanto de linhas que a gente puder escrever. E claro, é só um lembrete visual, não quer dizer que você tenha que fazer 7 linhas de cada parte dessas. É só uma maneira de a gente já começar a visualizar se a gente está passando demais cada parte dessas ou escrevendo de menos. Tá? E aí, quando eu vou pensar no rascunho,
A partir do momento que eu já fiz ali o meu planejamento, eu estou com a minha folhinha, fiz ali as minhas marcações para poder me guiar, a gente vai então fazer o rascunho. Também precisa ser pensado, afinal é a parte mais trabalhosa, é ali que a gente vai botar então a história para acontecer. Como que a gente pode organizar o nosso rascunho para já facilitar a nossa vida depois? Primeiro, lá na parte do título, coloca um lembretezinho, né? Pode ser título escrito maior, enfim, a lápis, é claro, né? Só para você não esquecer de dar um título quando terminar a história. Porque a gente conversou que, né, é legal colocar o título só ao final, mas se você deixa aquele espaço em branco, o risco de esquecer de dar um título é muito grande. Então bota um lembrete para depois voltar lá e dar um título para sua história. Depois, caso você tenha dificuldade com as margens, né, a margem do parágrafo, dos parágrafos iniciais e a margem lá do finalzinho, já pega uma régua e com um lápis bem fraquinho já faz uma marcaçãozinha para te guiar com as margens, né? É um rascunho, não tem problema. Então você faz já uma marcação de margem com a régua, com o lápis, para já no rascunho criar já essa autonomia, esse piloto automático de fazer a margem certinha, retinha, né? Faz ali com a régua, como a gente tem aqui no exemplo na imagem, né? Depois, isso na hora de passar limpo é outra coisa. A sua narrativa precisa ter divisão de parágrafos. Toda história tem que ter divisão de parágrafos. A gente não pode começar uma história com um parágrafo novo e simplesmente não ter mais divisão de parágrafo. A gente precisa ter essa divisão. São partes diferentes, são cenas diferentes. O que vai ajudar a gente, né, a lembrar desse corte de parágrafos caso você tenha dificuldade? As chavezinhas. Então, lá no seu rascunho você faz a chavezinha, né, para lembrar de cada parte daquelas. E aí pensa que não é que cada parte dessas tenha que ser um parágrafo. Você pode ter outros parágrafos, se você vai ter fala de personagem, né? Mas é só um lembrete. Cada vez que você olha para a chavezinha, lembrar, opa, eu preciso abrir um parágrafo novo a cada vez que eu vou mudar aqui alguma cena, né? Eu vou mudar o lugar, eu vou mudar a ação. Eu preciso começar um parágrafo novo, deixar aquele recuo, né, no início da frase e ter essa divisão de parágrafos bem visível, tá? A chavezinha ajuda nisso. E aí, a partir do momento que eu fiz as minhas marcações, né, de margem, de parágrafo, o lembrete do meu título, é começar a desenvolver a história a lápis. E aí, a dica sempre é, né, tenha atenção, tenha calma na hora de escrever. Também a gente não precisa se preocupar o tempo inteiro com a palavra mais perfeita e mais exata, senão a gente também trava. Então desenvolve a história, escreve com calma e aí depois na revisão, né, é o momento que a gente tem para acertar esses detalhes. Mas aí só com calma, realmente fazendo cada parte, relendo de vez em quando para ver se uma ideia está costurando na outra e aí quando a gente terminar tudo, a gente dá uma lidinha, a gente volta no título, né, para dar um título para essa história. E também o rascunho, digamos que na hora que terminou, releu e viu que alguma coisa não ficou legal, o rascunho é justamente para isso, né? Puxa uma seta, faz uma anotação do lado. O rascunho é para isso. A gente não precisa ter medo de fazer anotação, de riscar. É para isso que um rascunho serve. Grandes autores fazem rascunhos bem rabiscados, por sinal, porque a ideia é essa. Depois a versão final é outra coisa. Para ter uma boa versão final, a gente precisa ter um bom rascunho. Partindo dessas ideias aqui, se eu tenho meu planejamento, se eu organizei ali a minha folhinha para cuidar com margem, para cuidar com os parágrafos, eu vou ter um bom rascunho e aí, consequentemente, eu vou ter uma boa versão final
e é sobre ela que a gente vai falar na próxima aula, para ver, né, elementos de revisão e o que a gente vai fazer na hora de entregar esse texto. Te vejo na próxima aula.